paz de Cristo, irmão. Sejam bem-vindos, vamos colocar de pé. Nós viemos aqui para adorar Jesus. Eu creio que você veio aqui com o intuito de adorar ao Senhor Jesus. Não só para vir por causa de ser uma campanha, mas porque você já sabia que o Senhor estaria aqui. Porque quando nós nos prostramos diante dos pés do nosso amado, Ele tudo pode fazer pelas nossas vidas. Mas quando nós nos derramamos na presença do Senhor Jesus, é o que importa, é estar diante da presença do Senhor Jesus. É se derramar por inteiro, é entregar a Ele tudo que há dentro de você, tudo que há no seu coração, tudo que há na sua mente, é entregar a Ele, é deixar tudo nas mãos do Senhor, que o melhor Ele fará pelas nossas vidas. O nome dEle seja louvado aqui neste lugar, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Jesus. Nós entregamos tudo a Ti nessa noite. Nós entregamos nosso louvor, Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti. Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Nós entregamos, Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Tudo entregamos a Ti, Jesus. Tudo entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas aos Teus pés, Pai. Nós damos, Pai, o nosso louvor. Nós damos, Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor Jesus. A nossa vida pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus provedor, o Senhor das nossas vidas. Oh, aleluia. Declare tudo a Ti, tudo a Ti. E
entregamos a Ti, Senhor Jesus, as nossas vidas, Pai. Teu nome é santo, Teu nome é poderoso, Jesus. Oh, Senhor Jesus, enche as nossas vidas da Tua presença, Pai. Enche as nossas vidas com Teu poder, com Tua glória, Senhor. Derrama aqui neste lugar, Senhor. Tudo é Teu. Santo Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos a Ti, Senhor. Tudo que nós temos, nós consagramos a Ti, Jesus. Tu és o nosso Rei, o Rei das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Jesus. Tudo, tudo é para Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós Te adoramos, Jesus. Nós Te exaltamos, Senhor Jesus. Amamos a Ti. Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Consagramos todo o nosso ser a Ti.
Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Obrigado pela Sua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos estar sensível, Pai, ao Teu tocar, ao Teu falar. Que a Sua igreja possa estar sedenta por aquilo que o Senhor tem para ela, Pai. Que cada homem, mulher, criança, jovem e adolescente que estiver aqui, Senhor Jesus, cada família, Pai, cada pedida, cada clamor, Pai, seja ouvido, Pai, do Senhor, e que o Senhor venha fazendo grandes coisas como o Senhor tem falado e prometido. Sabemos quem Tu és e sabemos que o Senhor não é um homem para que minta e nem filho do homem para que mude de ideia, Pai. E que o Senhor venha cravando a Sua palavra em nosso coração para que não pecamos contra o Senhor. Te damos honra, glória e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Pode se assentar. Chegamos ao nosso 6º dia de clamor e ao mesmo chegamos ao nosso mês de junho. Chegamos ao meio do ano de 2025. Que o Senhor esteja conosco a cada dia, a cada semana, a cada tempo, minutos, segundos e todo o ano. Assim que seja. Vimos aqui que em janeiro a gente começou, não sei se você percebeu, a gente veio numa tremenda palavra, né? Tremendas palavras. Temos a presença do Senhor. Com a presença do Senhor temos a salvação. Com a salvação trazemos cura, restauração, um renovo. E hoje vamos entender sobre a questão da vida. É tão pequena a palavra, mas tem tanto significado. E hoje eu pergunto para você refletir. O que é vida para você? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Ezequiel 37, do 1 ao 10. Lari, você pode pôr para mim, por favor? Em Ezequiel começando, ele é um profeta. Ezequiel estava no exílio da Babilônia. No meio do exílio, o que estava acontecendo? Uma época de dor e sofrimento. Você conhece a história. As pessoas não tinham perspectiva de vida, as pessoas não tinham mais saída, os pensamentos eram catastróficos, as ações, às vezes, sem intenção nenhuma, só faz, automaticamente. E eis que o profeta Ezequiel, ali no meio da passagem, estava diante do Senhor. E o Senhor deu uma visão a ele. Lembrando assim, a visão é uma metáfora. E o Senhor veio a Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos. Na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então, Ezequiel, ele andou sobre o vale, e na superfície estava sequíssimo. Então, me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, Tu sabes. Quantas vezes a gente chegou em 2024, e até mesmo hoje, alguém veio assim: oi, tudo bem? Como você está? E aí, os planos? E o que aconteceu na sua vida? Ai, Tu sabe, Senhor, só Deus sabe. Quem já aconteceu essa hipótese, ou até mesmo uma verdade, que a gente olha para alguma situação e a gente fala: só Deus sabe. Tu sabes, Senhor. Ah, minha família, Tu sabes, Senhor. Minha casa, Tu sabes. Meu trabalho, Tu sabes, Senhor. Larguei a mão? Quase não larguei a mão? Quase não desisti? Mas aqui Ezequiel, ele já teve momentos, muitos momentos enriquecedores com o Espírito Santo, com Deus, o próprio Deus. E ele olha para o Senhor e
fala com toda a sua verdade. Tu sabes, Senhor, porque somente o Senhor sabe de tudo que tem acontecido lá atrás, aqui e daqui para frente. E o Senhor, então, disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Vamos parar aqui. Irmãos, eu sou acadêmica em psicologia. Eu estou no meu último ano. Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que saem da minha boca. Mas eu não falo para você que é somente dentro da faculdade, da clínica, mas quem está perto de mim. A faculdade de psicologia, ela é 5 anos. E desde o primeiro ano, eu fui ensinada a ter uma audição ativa. Ou seja, entender aquilo que está na entrelinha das palavras das pessoas. Que muitas vezes o que você fala não é o que você diz. E o que está sobre essas palavras? E o Senhor veio falando comigo, assim que eu recebi o convite para trazer a palavra. E o Senhor me lembrou de várias coisas que me aconteceram, de ouvir palavras de pessoas. Porque a palavra do Senhor fala que do ouvir vem a fé. Alguém tem que falar. Só que também o Senhor fala em Provérbios 18, 21, que da nossa língua sai vida e morte. Nossa, eu posso levar morte quanto a vida numa palavra. Quão poderosa é a palavra. Aqueles que estão em Jesus têm o Espírito Santo, o mesmo que habita no próprio Deus. E no próprio Deus o Senhor fez o quê? Em Gênesis. Em uma palavra ele se fez tudo e se faz tudo novo. Poder da palavra. Eu e você, nós temos o poder da palavra. E aqui, no versículo 4, está assim: então ele me disse, profetiza para esses ossos e diga-lhes. Profetiza é uma coisa, dizer é outra. Quero capitular alguma coisa com vocês. Eu e você, nós temos poder e autoridade. Poder. O poder é o dunamis, o poder explosivo do Espírito Santo. É o poder que estava exatamente em Jesus quando ele ressuscitou. Eu e você temos isso. Autoridade é o poder de mando. É o poder de mando que você pode falar uma palavra e ser respeitado por isso. A palavra do Senhor, em uma palavra, o Senhor fez tudo. Poder e autoridade. Eu e você temos poder e autoridade em nome de Jesus. Irmãos, aqui também tem algo nessa passagem. Obediência. Ezequiel obedeceu aquilo que o Senhor tem falado. Então, profetiza e diga-lhes. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Porém, em vocês o Espírito, e vocês viverão. O que é vida? Vida é o Espírito de Deus. Você está aqui, me ouvindo, me vendo, porque o Espírito de Deus habita em você. Glória a Deus por isso. E não tem como você falar que ele não existe. E se quando você sentir afastado dele, coloque suas mãos no seu coração e sinta a batida do seu coração. Essa é a mesma batida do coração de Deus. Irmãos, a obediência do falar. Estou aqui obediente ao Espírito Santo. Obediente àqueles que confiam em mim, a palavra. Sabe, a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha.
a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele, quanto na de vocês, quanto na sua boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Alguns problemas hoje na nossa geração é questão de autoridade. Pessoas que não sabem se mover em autoridade. Pessoas que não sabem se mover em autoridade. Muitas vezes a gente tem promessa e a gente não entende que a gente tem promessa. Ou muitas vezes as pessoas têm promessa e não sabem. Nós temos autoridade e muitas vezes a gente não se move em autoridade. Sabe o que acontece quando as pessoas não se movem em autoridade? Papéis se invertem. Papéis se invertem. Natureza de Deus, não. Homens, governantes, sacerdotes do seu lar, perdem essa autoridade, sai do lugar e deixa tudo vir à frente. Mulheres, sabe a autoridade, em vez de ir e profetizar ao seu marido com testemunho, com palavras daquilo que o Senhor tem para eles, fala aquilo que sente. E sabe uma coisa sobre sentimento? Ele passa. Em Ezequiel fala, vocês continuar. Depois o Senhor restaurou. E todo aquele clamor não passou? E aí? Não fale aquilo que sentem. Fala aquilo que é uma verdade do Senhor. Fala aquilo que é uma profetização sobre a vida do seu irmão, sobre o seu marido, sobre sua casa, sua mulher, seus filhos, sua empresa, na sua vida, na sua saúde, no seu organismo. Sabe, uma vez eu ouvi falar, até mesmo na palavra do Senhor já diz, que quando o Senhor chega em algo, a vida do Senhor, porque Ele é a própria vida, a morte, ela precisa sair. Ela não fica, ela não tem opção de ficar. Ela precisa sair. E hoje, sobre esse tema vida, vocês poderiam estar pensando em várias outras coisas que eu poderia falar. Mas eu quero dizer para vocês sobre a questão de profetizar. A presença do Senhor traz salvação, que me traz cura, que traz restauração, me dá um renovo. E o clamor pela vida, eu tenho a vida e eu profetizo vida. Recebam essa palavra dentro do coração de vocês e tome posicionamento. Aquele que se posiciona tem autoridade, e a autoridade vem dos céus. Aquele que ouve o céu tem autoridade na terra. Irmãos, somos intercessores. Todos nós. Aqui temos ministérios por organização. Mas somos todos intercessores. Nosso espírito clama pela presença do Senhor. O que significa intercessor? Vocês sabem o que significa intercessor? Não é somente oração. Que vocês pensam, eu vou pedir para intercessor orar e eu não vou orar, porque eu não tenho poder. Não, você tem poder. Você tem poder. A intercessão é a intermediária do céu e a terra. Somos aqui. Tudo que eu pego nos céus, na palavra do Senhor fala, tudo que eu ligo no céu será ligado na terra, tudo que eu ser ligado na terra será ligado no céu. E o que eu desligar também vai ser desligado. Então, profetiza. Quando você chega na sua casa e profetiza, inferno, sai daqui agora, em nome de Jesus, o inferno vai sair. Porque o poder que habita em você, quando ele chega, não tem o que ficar. Então, lembre-se da palavra do Senhor, se revista com a palavra do Senhor dentro do coração de vocês e tenha a obediência de falar aquilo que Ele tem para a igreja. Gente, a igreja não é essas paredes onde a gente está aqui, a gente está juntos por comunhão. Mas a igreja é você. A igreja é lá na sua casa, no seu trabalho, na sua roda de amigos, o seu amigo que não está do lado. Continuando. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Porém, vocês o Espírito e vocês viverão. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava,
houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus. Venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles e eles viverão e se puseram de pé. Formavam um exército, enorme exército. Aqui tem algo que chama muito minha atenção. Enquanto, que palavra difícil, né? Porque enquanto não chega a minha hora, enquanto, e se... Estamos na campanha de clamor. Enquanto você clama, ossos, tendões, pele, começam a surgir. Enquanto você clama, enquanto você ora, enquanto você pede, enquanto você está na brecha pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família, o Senhor faz. Não é sua palavra, é a dele. Lembra, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, tanto na minha boca, quanto na dele, quanto na minha. Ela não muda. A palavra do Senhor não é somente a sua Bíblia, que está em papéis. Ela é o próprio Senhor. A gente tem que entender quem é o nosso Deus. Quando a gente entende a natureza do Senhor, sabemos aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele está fazendo. E posso dizer, todos aqui têm promessa. E não vai acontecer, ela já está acontecendo. Porque a palavra do Senhor, ela não mente. Nós podemos, sim, errar, precisamos da presença do Senhor todos os dias. Podemos, sim, pensar outros sonhos, né? Chegou um objetivo, mas a palavra, ela não passa. Ela não passa. Quando o Senhor fala a Ezequiel, profetize. Hoje, o que você está profetizando na sua casa, na sua vida, na empresa? Porque assim que ele profetizou, o Espírito Santo que fez, não foi a palavra de Ezequiel, mas sim do próprio Deus, porque ele foi obediente à palavra do Senhor. O que acontece, tudo vive. O que tá morto na sua vida hoje? O que está sequíssimo? Que ossos estão sequíssimos? Que vale que você está passando? É sua casa? É sua família? É seus filhos? Sonhos? Muitos sonhos mortos. Esqueceram do Senhor? Porque Ele não esquece do seu povo. O que está morto na sua vida? A gente vem clamando, mas pode ser que hoje você veja... Olha, Deus, esse ano, se não for, esquece. É só esse ano. Eu vou tentar. O que hoje você precisa? De vida. Lembrando, a vida é o próprio Deus. O que o Senhor tem que colocar as mãos? Ou somente dar uma ordem, uma palavra? Sabe, José do Egito, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade, mas Faraó tinha posição. O Senhor deu o governo para José, mas quem tinha posição era o Faraó. Quem tem posição na sua vida? Quem tem um governo da sua vida e autoridade? Irmãos, você tem o próprio Deus aí. Profetize vida. Vou deixar mais claro. Chegando em casa, não consigo dar o testemunho certo para o meu marido, para os meus filhos, para a minha esposa. Eu não vou falar, você não foi na igreja,
Você fez isso e foi aquilo, tá vendo as coisas que acontecem? Não, não é assim que você vai fazer. Você é uma bênção, meu filho. O Senhor está contigo, meu marido. Você é o sacerdote do nosso lar, te amamos. Temos orgulho de você. Profetize aquilo que o Senhor profetizaria. Por quê? A palavra do Senhor, ela traz vida. A sua pode trazer morte. E aí, quando a gente chegar lá no Senhor, o Senhor vai falar assim: e aí, Milena? Aquele dia que você tinha que falar algo, né? Você acabou com a fé da pessoa. Misericórdia. Porque da nossa língua pode trazer vida quanto a morte. E vamos, sim, estar na presença do Senhor e Ele vai prestar contas. O que você está falando dentro da sua casa? É palavrão? Ontem, a Má trouxe a questão do renovo para que a gente possa mudar as nossas ações, nossas palavras, nosso coração e mente. Com uma pessoa renovada, uma pessoa que mudou ações, uma pessoa que está verdadeiramente em Cristo Jesus, ela precisa ter uma posição de filho de Deus. Ter uma autoridade daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Se temos o próprio Senhor falando sobre nossa vida, sobre a vida da igreja, a vida das outras pessoas que estão aqui, temos que ter zelo, temos que ter temor. Mais uma vez, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, tanto na boca dele quanto na minha. Igreja, temos que estar movendo em autoridade. Não tem problema nenhum fazer pedidos a pessoas da igreja para oração, mas você tem o poder. O próprio Deus te deu o poder. Então, chegue à sua doença e não converse. Deus, se der, você pode? Não. Doença, sai agora em nome de Jesus. Inferno, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês têm que se colocar em autoridade e profetizar aquilo que o Senhor fala. Só tem governo aquele que se posiciona e tem autoridade. Eu e você temos isso. O que a gente está fazendo? Uma coisa que o Senhor tem me falado por esses dias é que é muito fácil para o inferno ele esfriar eu e você. Milena, mas a gente está na igreja. É fácil a gente vir no culto e ouvir a palavra, mas não escutar a palavra. A palavra, ela sai da boca e ela não volta vazia. É fácil para mim e para você sentar, escutar de domingo a domingo, mas não ter uma renovação, uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. E sim, é fácil o diabo trabalhar aqui dentro desse jeito, esfriando cada um de nós. Cadê o meu posicionamento? Cadê o meu posicionamento? Sabe por que ele não vai lá fora? Porque lá as pessoas elas conseguem um dia abrir os olhos e ver, eu me desviei, eu me perdi. Aqui não, eu sou levado pela multidão. Eu posso ser levada pela multidão, mas eu escutei a palavra. O Senhor falou comigo, o Senhor falou com a igreja, falou para o pastor falou, e a gente está ouvindo a palavra. Eu fui no retiro, foi normal, né? Acampamento, teve lá os pastores, os líderes, oraram por mim. Não, eu tô tranquilo. Eu estou na igreja e o inimigo não tem vez. E seu posicionamento? E o que você está fazendo com aquilo que o Senhor tem te dado? Mais uma vez, a palavra do Senhor na sua boca. Aquilo que o Senhor tem para você e para as pessoas. Todos nós aqui levamos algo para fora. Não somos filhos de Deus. Temos uma mensagem todos os dias para levar ao mundo. Ide por todos e pregai o Evangelho. A todos. O que estamos fazendo? Cadê a autoridade? Cadê o mover em autoridade?
essa palavra veio a mim e eu estou compartilhando com vocês. E o Senhor me deu permissão ao falar isso para a igreja dele. Eu faço parte da igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. E muitas vezes eu tenho falhado na autoridade. Senhor, quem eu sou? Imagina, eu, você, eu chamei você desse jeito, nesse momento, do jeito que você está. Irmãos, profetizar vida é profetizar aquilo que você carrega. O que você tem carregado? Muitas vezes a gente brinca, nossa, perdeu pelo silêncio. Não fala coisas que sejam para magoar, para levar morte, para roubar as coisas das pessoas. Mas leva a palavra que traz esperança, traz palavras de vida, do poder do Senhor. E quando chegamos no mover do Espírito Santo, entendemos que temos poder, autoridade, tomamos posicionamento, sabe o que acontece? As coisas mudam. Porque aqui, Ezequiel, ele teve o próprio Deus falando com ele. E o próprio Deus fala com você. Você carrega o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, irmãos, profetizem, não diga-lhes. Não fale o que sente, fala aquilo que é do Senhor. Se você vê, lembrando da peneirinha, se você vê que aquilo não edifica, não é verdade, não fale, não perca para o silêncio. Todos nós levamos uma palavra, todos nós levamos algo que as outras pessoas precisam, que é Jesus. Então, profetizem. Ei, igreja, profetize sobre a sua casa. Inferno, aqui não, em nome de Jesus. Doença, cesse agora em nome de Jesus. Crises, sai agora em nome de Jesus. Ansiedade, depressão, sai agora em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, a autoridade do Senhor, que você tome esse posicionamento e saiba quem Ele é e quem você é nele. É o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Dunamis. Dunamis. Quando a palavra do Senhor chega, a morte precisa sair. Sonhos, revivam. Sonhos, vivam. Família reestruturada. Aqui não divórcio, está repreendido em nome de Jesus. Palavra de maldição? Aqui não. Sai agora, porque aqui eu trago a palavra de vida, a palavra do próprio Deus. Eu carrego o próprio Deus. Homens, sacerdotes, autoridade na sua casa. Precisamos de homens que tenham autoridade de chegar na sua casa e falar assim: gritaria? Aqui não. Não precisa gritar. Não precisa ter entonação de voz, porque o próprio Deus, quando Ele chega e dá uma ordem para o espírito sair, o espírito mau, Ele fala: sai em nome de Jesus. Mulher sábia, coloque a palavra do Senhor dentro do seu coração para que não peque contra o Senhor e ame a sua casa conforme o que o Senhor pede. Ame seus filhos, seja um apoio. Tenha um modo amoroso de falar. Filhos, honre pai e mãe. As promessas do Senhor, ela tem um princípio e é a obediência. Aquele que obedece é honrado e as promessas serão cumpridas. Temos muitas promessas e queremos muito viver isso. Quem tem palavra, quem tem promessa, irmãos, não tem que temer. Não tem que temer. Pode ser uma palavra muito racional, o que eu estou dizendo, porque eu preciso acreditar. Toda incredulidade tem que sair agora em nome de Jesus, porque eu não
eu não vou acreditar naquilo que eu vejo. Eu não vou acreditar naquilo que eu vejo. Eu vou acreditar naquilo que o Senhor fala. Tem uma notícia que em 2025 será o pior ano da economia do Brasil. Como diz o meu sábio sogro, eu não vivo por crise, eu vivo por Cristo. Ah, é? A economia vai... Beleza, mas na minha casa os celeiros são cheios. Na minha casa não vai faltar nada. Na minha empresa não vai faltar nada. Na vida de cada irmão, na casa, na mesa, em tudo, terei abundância, porque o Senhor, Ele nos dá vida em abundância. Os celeiros vão estar cheios. A economia está na mão do Senhor. Tem muita gente no Brasil em posição, mas quem governa é a igreja. Quem governa é a igreja. Então, profetize. Profetize. Não somente diga aquilo que sente. As notícias são difíceis? São. O Senhor falou que teria momentos difíceis. Mas o que Ele também fala? Que Ele estará conosco todos os dias de nossas vidas. Pode economia, pode colapsar, Brasil, mas eu estou com meu coração, a minha casa no Senhor, e o pão não vai faltar. Aquilo que eu preciso não vai faltar. O meu trabalho não vai faltar. A vida não vai faltar, porque a vida é o Senhor, e o Senhor não desiste. O Senhor é desde o começo, meio e fim. Amém, igreja? Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e falado. Senhor Jesus, é a Tua própria vida sobre as nossas vidas. Que possamos ter entendimento, compreendimento da Tua palavra. Nos dê sabedoria, discernimento, autoridade, Pai, do Teu próprio Espírito. Espírito Santo, peço pela Sua igreja que abra os olhos, Pai. Que o Senhor possa fazer grandes coisas como o Senhor já tenha feito. O Senhor já está fazendo, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos ver, compreender. Espírito Santo de Deus, eu coloco a cada família aqui, a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada jovem adolescente, a cada sonho, Pai. Diante das Tuas promessas, diante do Teu senhorio, Pai, eu declaro vida, eu declaro cura, restauração, renovo, Pai. Que celeiros aqui dessas casas, Pai, não possam comportar aquilo que o Senhor tenha feito e que há de fazer, Pai. Que inferno nenhum fique diante da Tua presença. Que cada família aqui, Pai, seja renovada, restaurada, Pai. A cada homem, a cada mulher pode tomar o posicionamento devido. A cada jovem, adolescente, a cada criança, Pai, possa ser imundada daquilo que é do Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nossas vidas, na nossa casa, nos nossos sonhos, em tudo que há nosso, tudo que há o Senhor tome para si. Espírito Santo de Deus, glorificamos o Senhor, honramos a Tua palavra, a Sua presença e adoramos com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Podem trazer o pedido de oração enquanto estamos cantando essa canção. Deus abençoe, igreja. Sei que existe paz.
lágrimas em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora, como Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, Teu nome é Jesus. é poderoso, teu nome é vida, Profetizamos vida. destrói Sopra, Espírito de Deus. cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Vamos levantar um clamor pela vida, vida em abundância, vida a qual Cristo prometeu, vida que acessamos através de um posicionamento pela fé, pela palavra, conforme recebemos nessa noite. Vamos clamar, queridos, em nome de Jesus. Profetiza vida, onde há vazio, onde há descontentamento, onde há necessidade de vida, de alegria, de harmonia de Deus, onde há necessidade da presença de Deus, a vida de Cristo. Ó Espírito de Deus. Quero chamar a irmã Fabi Ortega, vai estar orando aqui conosco. Em nome de Jesus, enquanto isso, continue clamando. Vamos clamando ao Senhor Jesus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos por estar aqui mais uma vez na Tua presença, Pai. Estamos aqui, Senhor, buscando a Tua face para esse ano de 2025. Temos ouvido, Senhor, tantas palavras que o Senhor colocou no coração dos Teus filhos, tantas palavras, Senhor, que foram sementes jogadas em nosso coração. E nessa noite, Senhor, eu te peço que essas palavras possam produzir vida, Senhor, no coração do Teu povo, Pai. Eu clamo, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que está morto, Senhor, possa ressuscitar nesta noite. Que o Senhor possa ressuscitar relacionamentos. Que o Senhor possa ressuscitar casamentos, Senhor. Que o Senhor possa ressuscitar os sonhos do Teu povo. Que o Senhor possa ressuscitar, Senhor, a vontade e o desejo do Teu povo buscar a Tua face e buscar a Tua presença, Pai. Aqui, Senhor, tantos pedidos, ó Pai, de pessoas, Senhor, que já não acreditam mais, Senhor, que coisas, Senhor, que aconteceram na sua vida possa gerar vida novamente. Eu te peço nesta noite que o Senhor venha ressuscitar a esperança no coração do Teu povo, Pai, para que eles possam, Senhor, confiar que o Senhor ainda gera vida, o Senhor ainda ressuscita sonhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a Tua igreja diante do Senhor, ó Pai. Eu te peço no Teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. O nome de Jesus, nome sobre todo nome. Nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Nome de Jesus, nome sobre todo nome. Quem crê, exalte, glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. Quantas pérolas preciosas do trono do Pai têm sido derramadas neste lugar, nesses dias. Quantos estão recebendo? Aleluia, glória a Deus. Como é especial ver Deus usando pessoas em nosso meio, pessoas que amam Jesus, que amam a palavra e simplesmente compartilharam conosco a sua vida com Deus, a palavra do Senhor. E para nós pastores tem sido um refrigério, um bálsamo do Senhor ao receber a palavra através dessas vidas tão preciosas, né, pastor? Que tem pregado de uma forma tão ousada, com tanta clareza. Que Deus continue abençoando, levantando aqui muitos pregadores da palavra de Deus, no nome de Jesus, amém, queridos. Helena, Deus te abençoe, viu, filho? Glória a Deus pela sua vida. A palavra veio aos nossos corações e creio que estamos saindo aqui nessa noite desafiados a nos posicionar pela palavra de Deus, pela autoridade do nome de Jesus, amém, meus irmãos. Amanhã, com a graça do Pai, estaremos juntos nas duas celebrações, tanto pela manhã, às 10 horas, e também às 19 horas. Reserve um destes momentos de culto, venha aqui conosco. Nós iremos também estar ministrando, tanto pela manhã e à noite, a campanha, essa jornada, e amanhã nós iremos falar sobre família, clamor sobre família. Então vem amanhã, vamos estar juntos em nome de Jesus, persistindo, perseverando, pois nós cremos que o Senhor tem muito para se revelar nesses dias no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que o Senhor te guarde, te abençoe e que a presença do Senhor continue inundando o seu coração. Onde colocar a planta dos seus pés, que ali haja um comando dos céus e haja paz. Onde colocar as suas mãos, que venha prosperar, venha dar certo em nome de Jesus. Que o Senhor guarde o teu caminhar, o seu levantar, onde você estiver.
Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, cubra sua vida, tudo que leva o seu nome, sobrenome, abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vamos à paz, irmãos. Deus abençoe, queridos. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.